Bom dia, irmãos. Vou pedir para minha assistente aqui, já que ela abusou de mim semana passada, agora é minha vez. Segure aqui, mas tenta botar os números mais próximos para facilitar o microfone. Ó, 2 aguinhas para você aqui, ó. Não, uma só. Aí pega a noite. A Beth vai passar para alguns voluntários escolhidos para fazer a leitura de alguns versículos aqui durante a aula. Tá? Enquanto o Pablo chega com o quadro branco, alguém tem algum motivo de oração que quer estar dividindo? Janete? Deixa chegar o microfone aí, por favor. Beth, vamos lá? Eu quero pedir oração pelo irmão Daniel. Ele foi membro aqui da Cristã Evangélica, hoje ele atua ali no Ministério da Cristã Evangélica do Maringá. E ele está internado e ele está com uma bactéria no pulmão. Então, quero pedir oração por ele, que o estado dele é bem grave. Mais alguém? Mais ninguém? Eu vou pedir para o pastor Bonifácio, então, orar por esse pedido e eu orar pela aula também, por favor. Amém. Oremos, irmãos. Pai de amor, diante desse quadro do nosso irmão Daniel, está internado gravemente. O Senhor é o Deus do impossível, é o Deus que opera maravilhas nos dias de hoje. Nós colocamos o teu servo em tuas mãos, ó Pai. Tu és soberano, o Senhor sabe o melhor para cada um de nós. Nesta manhã, que teu anjo, a tua companhia santa esteja ao lado dele, dando o alento e a solução que ele precisa. Pai de amor, e agora, nessa aula, nesse momento que temos motivos para estudar a tua palavra, dá sabedoria, dá direção, e que nós sejamos ouvintes e praticantes da tua palavra. Fale com cada um de nós, cada professor nesta manhã. Nós rendemos-te graças, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Bom, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a vida de Cornélio. Para poder aproveitar bem o tempo, eu não vou estar lendo o texto inteiro, mas eu quero contextualizar um pouco sobre a vida de Cornélio. Aí vocês ficam com a tarefa de casa de estar lendo o texto, o capítulo inteiro de Atos 10, e depois Pedro vai dar o testemunho sobre o que aconteceu na casa de Cornélio no capítulo 11. Tá? Então vale a pena estar lendo os 2 capítulos aí de Atos sobre a vida de Cornélio. Então, quem era Cornélio? Cornélio era um centurião. Pode ficar com o microfone aí, irmão. Cornélio era um centurião que morava na Cesareia. E um centurião é um soldado que era responsável, tinha um comando de 100 soldados debaixo dele. Então, ele tinha uma figura de autoridade, né, responsabilidade, era um líder. Né, e ele, a história conta que ele era um homem que morava na Cesareia e tinha deixado os ídolos pagãos dos romanos. Os romanos tinham muitos deuses e ele tomou a decisão, junto com a sua família, de adorar a Deus, os deuses dos judeus. A única coisa que ele não fez foi a circuncisão. Só que ele participava, buscava Deus, ele ia nas sinagogas no sábado, respeitava o sábado. Então, ele buscava intensamente o relacionamento com Deus. E além disso, ele dava esmolas, ajudava o povo à sua volta. Então, a gente vê que era uma pessoa muito boa. E Deus ouviu as suas orações e ele teve uma revelação. Um anjo veio, falou com ele, dizendo, né? Deus ouviu as suas orações e viu
o que você tem feito na comunidade. E deu instruções para Cornélio, para mandar buscar Pedro, que estava em Jope, na casa do Simão, o curtidor. O curtidor é um cara que trabalha com couro. Então, os historiadores falam que era uma profissão não tão bem vista, mas necessária. Então, você falar para um centurião, vai lá na casa de Simão, lá em Jope, que é um curtidor, o cara poderia gerar um questionamento. Pô, mas eu sou um centurião, você está me mandando eu ir lá, num lugar fedido, sujo, para chamar alguém? Né? Então, esse é um pouco do contexto. Aí nós vemos na história que Pedro estava lá, ouviu o que os irmãos falaram sobre Cornélio, e ele imediatamente se pôs à disposição e foi com eles até a Cesareia. Né? E nós não vamos aqui entrar na parte da história do lado do Pedro, que vai ter uma lição dedicada com relação a isso. Então, nós vamos focar com relação à vida de Cornélio. Mas no capítulo 10, tem o trecho, alguns versículos, que conta que a revelação que Pedro teve, né, para parar com a discriminação que ele tinha com relação aos gentios. Né? Então, eu não vou falar sobre isso, senão eu vou estar pegando a próxima aula do professor. Tá? Mas aí nós vemos que Pedro vai para a casa de Cornélio e pensa você sendo Pedro, indo lá para ver um centurião. O que você imagina que você ia ver? Você ia ver um cara fortão, cheio de autoridade, e você chega com um cara achando que você ia ter uma conversa só com ele, né? Aí, para surpresa de Pedro, Cornélio estava reunido com toda a sua família, e não era só a família dele, porque fala parentes, né? E eu falo, né, parente é cunhado, é sogro, né, vó, né, primo, né, isso é parente. Né? Eu falo que a minha família é eu, a Beth, o Daniel e a Débora. O resto faz parte da família, mas é os parentes. Eu tenho que zelar pela minha família e nós ajudamos com relação aos parentes, mas a minha família principal é eu e a Beth, meus filhos. Né? E aí você vê que Pedro vai, ele se ajoelha perante Pedro, e Pedro fala, levanta que eu sou só apenas um homem. E aí Cornélio explica para Pedro novamente tudo que tinha acontecido, e ele falou assim, estamos aqui abertos para ouvir o que Deus quer falar através de você. Né? E aí Pedro transmite todo o evangelho de Jesus Cristo. E aí a história conta que imediatamente o Espírito Santo desceu sobre aquela família, aquelas pessoas que estavam ali, e eles ficaram cheios do Espírito Santo. E aí Pedro, devido à conversão deles, foi e os batizou. Né? Então é uma história muito bonita de ver a primeira família realmente gentia, vindo a conhecer o Senhor Jesus e sendo aceito por Pedro e pelos apóstolos. Né? Então, esse é um contexto bem resumido, e nós vamos estar entrando agora um pouco o que nós podemos aprender com a vida de Cornélio. Porque eu entendo que a gente simplesmente estudar a vida de alguém, mas não tentar aplicar para a nossa vida, é simplesmente mais uma história. Então, a EBD, a gente quer que a gente possa aprender, fazer a gente refletir um pouco e ter uma mudança de vida, se necessário, nas nossos hábitos e nosso dia a dia. Então, eu queria falar um pouquinho aqui para a gente pensar qual que é a qualidade da minha vida cristã. Quanto que eu tenho realmente investido em desenvolver um relacionamento com Deus? Eu sou convencido ou eu sou comprometido em ser cristão? Porque tem muitos convencidos, não, eu creio em Jesus, Jesus morreu, ressuscitou, tal. Mas quanto que isso realmente influencia em quem eu sou? Como as pessoas enxergam a minha vida? Eu reflito a glória de Deus através da minha vida?
Nós estamos buscando ser cheios do Espírito Santo, porque quem nos capacita com o fruto do Espírito de ser longânimo, paciente, domínio próprio. Quem mais ajuda aí? Vamos lá, Beth, assistente aqui. Pega o microfone. Vamos trabalhar hoje. Ai, meu Deus. Ó, a vingança não é de Deus, hein? Não, é amor, parceria. Bondade, misericórdia. Longanimidade. Domínio próprio, né? Mansidão, fidelidade, benignidade, né? São coisas difíceis da gente fazer, certo? Você fazer com quem faz para você é fácil, mas faz para a pessoa que está te perseguindo. E a Bíblia fala que é para, se alguém te bate, o que você tem que fazer? Bater de volta? Dá outra face, né? Não, o que o senhor falou? Eu ouvi. Dá preferência? Ah, de preferência, né? Mas é fácil falar, certo, gente? Mas lá no fundo é difícil. A gente milita, a nossa carne milita com o Espírito. Aquilo que eu quero fazer, não faço. E aquilo que eu não quero, eu faço, né? Então, nós temos que buscar ser cheios do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos convence do mal, é o Espírito Santo que nos capacita para dar bom testemunho. Qual que é o legado que nós vamos deixar para as próximas gerações? Eu tenho parentes no Reino Unido. A Europa, 60 anos atrás, mandou missionários para o Brasil. Aí você vai lá, as igrejas fechando, tem igreja histórica virando bar, danceteria. Será que nós não temos risco de acontecer aqui também? Então, qual que é o legado que eu estou deixando para os meus filhos, para os netos, para os amigos? Então, eu queria que a gente pensasse um pouco, quando a gente olhar a vida de Cornélio. Porque tem muitas vezes a gente é instigado pela sociedade que eu tenho que dar uma boa educação, eu tenho que dar uma boa formação, meu filho tem que saber inglês, tem que saber espanhol, tem que saber de informática. E aí, no finalzinho, não, e é bom ele conhecer a Deus. Só que Mateus 6,33 fala que buscai a Deus em primeiro lugar. E as demais coisas serão acrescentadas. Então, o que eu estou ensinando desde bebê os nossos filhos? Porque não adianta pegar na fase que nós estamos cuidando ali dos adolescentes, se vocês não fizeram a base desde do infantil, 4, 5 anos, porque estão tudo na escola hoje em dia, certo? No tempo da Conceição, o pessoal ia para a escola com 7 anos, 8 anos. Certo, Conceição? Agora estão indo com 2, 1 ano, recém-nascido. Os pais pegam no final do dia. A Beth tinha uma amiga dela que tinha uma creche. E ela falou, vou aumentar o horário para poder ajudar os pais. Então, vou dar até às 8 horas. Tinha pai que pegava o filho 8 horas da noite. Com a fralda que a criança tinha, com a roupa que a criança tinha, das 8 horas da noite, no dia seguinte os pais vinham trazer e ela estava com a mesma roupa e a fralda suja. E ela falou, eu estou fazendo mal para essas crianças. Ela foi e reduziu de volta para 6 horas da tarde. Essa é a nossa sociedade. Então, a pergunta que eu queria que a gente pensasse antes de entrar em cada versículo aqui do texto, quanto que nós estamos comprometidos em fazer essa mudança, se necessário? Nós estamos bem? Isso que a gente pensasse um pouquinho. Então, quem está com o primeiro versículo aí, de Atos 10, versículo 1 a 2, levanta, fala o nome. Ele é bem forte para nós. Sou Ana Maria. Na cidade de Cesareia, havia um homem chamado Cornélio, que era comandante de um batalhão romano chamado Batalhão Italiano. Ele era um homem religioso e ele e todas as pessoas da sua casa adoravam a Deus. Cornélio ajudava muitos judeus pobres e orava sempre a Deus. Obrigado.
Então, a primeira coisa que nós vemos é que Cornélio era um gentil. Gentil que é ser diferente do judeu, né? Então, naquela época, tinha essa discriminação, certo? Judeu com o gentil. Que mais? Centurião romano. Então, debaixo da responsabilidade dele, tinha 100 homens, 100 soldados, que ele era responsável por liderar, por cuidar. Que mais nós vemos no texto? Era residente na cidade da Cesareia. Cesareia, naquela época, era uma cidade grande, de destaque, né? Então, tinha uma relevância no mundo daquela época. Ficava a 100 quilômetros de Jerusalém, então não era tão longe, né, que as notícias chegariam até mais rápido do que se ele estivesse em Roma, por exemplo, né? E ele estava a 45 quilômetros de Jope, onde Pedro estava, né? Nós vemos no texto também que ele era um homem piedoso, temente a Deus. Prosélito. O que é o prosélito aqui? Prosélito é uma pessoa que não era judia, mas era simpatizante com o judaísmo. E que era permitido participar do culto da sinagoga. Então, a única coisa que ele não tinha feito era ter se circuncidado, que, pela lei dos judeus, era necessário para poder ser aceito plenamente, né? Então, quem mais nós vimos ali? Generoso. Dava esmolas, ajudava o próximo, né? Quem está com Atos 10, 22, levanta a mão. Quem tiver a questão da boa reputação e testemunho dele. Afonso. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. Então, nós vimos eles contando para Pedro, ó, esse é um homem de Deus, boa reputação, né? Reconhecido ali na sua comunidade, né? A pergunta é, como é que eu estou sendo visto no meio que eu moro, no bairro, no trabalho? Eu tenho uma boa reputação? As pessoas falam bem de mim? Aí ele queria falar um pouquinho sobre o que o Cornélio fez, né? Buscar e revelar, né? Então ele buscou a Deus. Então aqui, quem está com... Nós já lemos o 1 e 2, então eu queria que a gente lesse Atos 10, 30 e Atos 10, 31. Maciel. Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que, por volta desta hora, estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração. E eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Então, olha que interessante. Até quando a gente lê o 10, 2, a gente vê assim: piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. A palavra contínuo quer dizer, era o hábito. Ele continuamente buscava Deus, continuamente ele dava esmolas, né? E aí a gente viu que Deus ouviu. No 31 fala: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Nós temos perseverado na oração. A gente pode ter aquele ente querido que não conhece o Senhor Jesus. Aí você ora um dia, aí passa um mês, você ora, lembra, tem algum assunto que está te ansiando, mas quanto que você tem perseverado na oração? Nós vemos que Cornélio perseverou. O texto não fala o que ele orava a Deus, o que ele pedia a Deus. Mas se você entender o que Pedro pregou
lá na frente nós vamos ver, parece que ele fala assim, Deus, eu quero conhecer mais de Ti. Eu quero conhecer mais de quem é esse Jesus que estão sendo pregado lá em Jerusalém. De novo, isso aqui é conjectura, certo? Deus tem respondido às suas orações? Aqui vem um alerta para nós maridos. Em 1 Pedro 3,8, 3,8, 3,7 ou 3, vamos ler. Acho que é 1 3,7. Fala do nosso papel com as nossas esposas. É 3,7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então aqui, de repente, nós maridos, nossas orações não estão sendo atendidas, porque eu não estou cuidando bem da minha esposa. Então, aqui fica a dica, hashtag aqui, certo? Como diria com os adolescentes, certo? Mundo digital, aqui fica a dica, né? Depois lá em 1 Coríntios, né? A gente teve a ceia hoje, examina-se, pois, cada um a si mesmo, né? Então aqui fica a reflexão para nós maridos. Deus quer que a gente busque. Ele está pronto para se deixar ser achado e para revelar-se a nós. Quem está com Isaías 55:6? Bom dia, meu nome é Felipe. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Versículo simples, né? Recomendo decorar, para lembrar isso para nós, né? Então, gente, nós temos que nos achegar a Deus. Esse é o nosso trabalho. Essa é a nossa responsabilidade. Ele vai deixar, ele quer ser achado. O Perotti brincando com os filhinhos ali de... como é que é? De esconde-esconde, né? Ele fica atrás da cortina e deixa o pé dele para fora assim, certo? Para a criança poder ver. Deus é assim com a gente. Ó, ele quer ser achado. Só que você tem que procurar. Se os filhos do Perotti ficar sentado lá, vendo televisão, e o pai escondido, o pai vai ficar um tempão lá escondido, certo? E os filhos lá sentados, né? Então, eles precisam ir atrás. E isso é a nossa relação com Deus. Então, nós temos buscado ter essa intimidade com Deus, ter essa experiência com Deus no nosso dia a dia. Fica esse desafio para nós. E nós vemos na vida de Cornélio que ele continuamente buscava a Deus. Marzinho, tem uma pregação do pastor Luciano Subirá que ele fala que às vezes a gente tem que pedir para Deus nos fazer querer, porque tem coisa que a gente não quer, né? Então ele fala que um dia o filho dele tinha que escolher alguma coisa e ele falou para o filho dele: filho, veja o que você vai querer fazer. E o filho ficou um tempo e quando voltou para ele, o filho dele falou: pai, eu quero o que o senhor quiser. Aí ele falou: não, filho, eu quero que você escolha. Ele falou: pai, o senhor me ama tanto, e o senhor cuida de mim há tanto tempo, que eu sei que aquilo que o senhor quiser vai ser o melhor. E aí ele fala isso, que às vezes a gente não tem essa vontade de buscar, às vezes a gente já desanimou de orar, e a nossa oração tem que ser simplesmente: pai, me faça querer o seu querer. Né? Então, às vezes, a gente também precisa pedir para Deus gerar em nós essa vontade, porque ela não é muito natural na gente. Né? Muito bem colocado, amada. Essas orações vão ser atendidas. É isso aí. Esse é o problema quando você é professor, né? Você tem que dar o exemplo, né? Aqui, obedecer ou questionar, né? O que nós vemos aqui que a gente pode aprender com Cornélio? Quem está com Atos 10, 7 a 8? Levanta a mão, está com o Everton. Everton Rodrigues, para quem não me conhece. Atos 10, 7, 8.
Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. O que Cornélio fez aqui? Ele ficou lá discutindo lá com o anjo. Não, mas por quê? Por que tem que ir lá? Quem que é esse cara? Não, ele ouviu imediatamente. Ele não deixou para o dia seguinte, ele não deixou para pensar, não. Já pegou teus servos, pegou o soldado. E o que eu achei interessante aqui, ele podia simplesmente ter falado, eu quero que você vá lá e pegue. Não, ele contou o que aconteceu. Interessante isso, né? Muitas vezes a gente guarda as coisas para nós, né? Mas a gente pode estar dividindo isso, né? Não simplesmente faz aí porque eu mando, né? Algumas vezes a gente faz isso com os filhos, né? E não quer ter a paciência de explicar. Tem algumas coisas que não tem muita explicação, é verdade, né? Tem aqui, não dá para discutir agora, faz, depois, se for o caso, eu explico para você, mas faz, né? Mas a gente vê que ele prontamente obedeceu e não questionou. Aí a pergunta que a gente tem que pensar, nós estamos questionando ou nós estamos obedecendo a revelação de Deus na Bíblia? Eu fico procurando pelo em ovo ou tentando achar coisa errada na palavra do Senhor, ou eu estou pronto para ouvir e obedecer? Nós somos prontos para carregar a cruz de Cristo? A Bíblia fala que os últimos dias nós vamos ser perseguidos, nós vamos passar por aflições, por dificuldades, mas permaneçam em mim e vocês serão vitoriosos. Então nós vamos ser afrontados cada vez mais no mercado de trabalho, nas famílias. Agora, se você não permanecer, não estiver pronto para carregar essa cruz, você pode talvez estar perdendo a sua vida eterna. Essa é a realidade. A Bíblia é que dirige nossos comportamentos, as nossas decisões. Nós buscamos em Deus, desde as pequenas coisas, o que nós devemos estar decidindo, ou a gente simplesmente vai fazendo. Aí depois que dá errado, fala, Deus, me ajuda aqui porque deu errado, né? A fé cristã não aceita o relativismo moderno. Então, se a gente não tiver enraizado na palavra do Senhor, tendo experiências com Deus, a gente acaba entrando nesse relativismo moderno. A palavra de Deus é absoluta. É sim, sim, não, não. Não é veja bem. Só que a sociedade prega? É importante você ser feliz, né? Não. O importante é eu servir a Deus, agradá-lo. Eu vivo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E aí nós vemos Cornélio. Obedeceu sem questionar. E quando a gente obedece a Deus, nós somos abençoados, gente. Não é fácil, muitas vezes, né? O maior momento que eu e a Beth tivemos experiência com Deus foi passando pelo deserto. Foi no momento que ela teve o câncer de mama, ficamos lá 1 ano no tratamento, mas Deus nos sustentou. Mas foi o momento que nós mais tivemos experiência com Deus. Agora, aí não precisa passar, né, pelo deserto para ter experiência com Deus. Nós podemos, quando está tudo bem, né? Mas muitas vezes Deus acaba permitindo a gente passar pelo deserto para a gente poder criar uma relação mais genuína com o Senhor. Então, vamos seguir a vida de Cornélio, de uma vez Deus dando a direção para nós, da gente realmente obedecer sem questionar. Aí nós vemos que Cornélio, apesar de ser um centurião com autoridade, nós vemos que ele foi servo e foi um líder espiritual na sua casa. Quem está com Atos 10, 23 a 27?
Fábio. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhes aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: Ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. O Cornélio não guardou a benção só para ele, né? Não guardou só para ele ou para sua família, mas quem convivia com ele, os seus servos, seus parentes, estava lá esperando Pedro chegar. Isso mostra a fé de Cornélio, de acreditar que Deus realmente estava enviando alguém para falar com ele. E aí nós percebemos que ele atuou como líder espiritual na casa dele. Como é que nós estamos na nossa casa? Nós que conduzimos, os pais que têm filhos pequenos, a responsabilidade é nossa. À medida que eles vão ficando mais velhos, muda um pouco os papéis, né? Meus pais não têm a responsabilidade espiritual mais sobre a minha vida. Ele, como os pais, continuam orando por nós, continuam orientando. Mas nós, eu e a Beth somos o líder espiritual na nossa casa. Eu, como um homem, é a minha responsabilidade. E a Beth auxilia junto, é uma parceria do lar. Então, como que você tem feito na sua casa? Você tem conduzido o seu lar para estar lendo a palavra do Senhor, para estar orando, para criar esse hábito, esse exemplo? Eu já falei aqui, o Carlos não está aqui, a Rose está aqui. Eu sempre admirei o Carlos e a Rose. Pode ser quem esteja na casa deles para almoçar. Faz tempo, viu, Rose? Então, já estou esquecendo como é que é esse negócio aí. Fica a dica aí, viu? Fica a dica. Mas a gente chegava para almoçar, estava à mesa, a família toda, o Carlos pegava a Bíblia, lia um texto e orava com a família. Eu não pregava 30 minutos, 1 hora. Era 5, 10 minutos ali, mas era um hábito que tinha na casa dele. Seus filhos vão seguir o hábito, ele deu exemplo, né? Mas como que está sendo a nossa casa? Outro ponto aqui, o coração humilde e ardente para ouvir. E no texto anterior também nós percebemos a humildade de Cornélio, quando ele se ajoelha perante Pedro. E Pedro fala assim: Cornélio, levanta porque eu sou homem como ti. Você pensar um centurião que tinha 100 homens debaixo da responsabilidade dele, que ele se ajoelhava perante o Cornélio. E ele tem essa humildade. E muitas vezes nós não temos a humildade quando alguém chama a nossa atenção, quando nos exorta no amor. No nosso tempo ali né, Conceição, quando era a gente mais jovem, vinha um presbítero diácono chamar a nossa atenção, a gente abaixava a cabeça. Hoje, se o Josias for chamar alguém lá para atenção, vai vir o pai, mãe, não sei o quê, vai querer sair da igreja porque não aceita, não vai nem procurar saber por que o filho fez. Já assume que o filho é um santo, né? E a gente sabe, né? A gente no meio da turma é um jeito e sozinho é outro, certo? Mas, moçando, mais uma lição que a gente aprende com Cornélio, essa humildade. Então, quem está com Atos 10, 33? A paz do Senhor, eu sou o Charbel. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Olha que interessante, né?
estamos aqui prontos para ouvir o que Deus quer nos falar através da tua vida. Nós estamos prontos para ouvir? Nós temos esse anseio de estar ouvindo o que Deus quer falar para a nossa vida? Cornélio mostra isso. Ele fala isso para Pedro. E eu tento imaginar a emoção que ele devia estar falando isso para Pedro. Quando a gente vê os países que os cristãos são perseguidos, e a gente conversa com eles, a oração deles não é para acabar a perseguição. A oração deles é que eu permaneça firme nos caminhos do Senhor. Olha que interessante. A gente ora para acabar a perseguição lá, né? Mas eles que são perseguidos, a oração é que eu permaneça firme no Senhor Jesus. Me capacita, me fortalece para permanecer firme. E a gente tem tantas facilidades aqui no nosso país. Só que a gente talvez não tenha esse anseio, essa vontade, dedicação para estar ouvindo Deus falar ao nosso coração, estar moldando nosso comportamento, a gente buscar ser cheio do Espírito Santo. Então a gente vê Cornélio tendo essa alegria e trazer a família dele toda. Os servos. Aí você vê a relação que ele tem com os servos dele. Ele tinha autoridade, mas ele tinha um respeito. Os historiadores falam do jeito que ele tratava, não tratava como escravo. Tratava como servo, como fazendo parte da casa, né? E muitas vezes a gente conhece histórias de gente que a pessoa vai trabalhar na casa dela, trata como se fosse um estranho na casa. Não dá um almoço, trata rude. E cristãos. Isso que é o mais triste, né? Então a gente começa com um exemplo em casa mesmo, né? Homem temente a Deus. Atos 10, 34 a 36. Está com quem? A Beth. Aniversariante do dia. O bolo é lá na casa. Que hora que é o almoço lá? Meio-dia. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Então aqui a gente vê Pedro reconhecendo, naquela pouca interação com Cornélio, revelando, nós vemos Deus na sua vida. E porque Deus está no controle, quem sou eu para dizer que você não é homem temente a Deus? Na semana que vem nós vamos estar vendo a história de Pedro, né? Sobre como Deus trabalhou seu entendimento sobre a questão do gentio. Mas ele reconheceu. Imagina só, Pedro achando que talvez que ele fosse ter uma conversa pessoal com o centurião, estava a casa como se fosse uma igreja, né? Um pequeno grupo, né? Pronto para ouvir Pedro falar, né? É o PG. PG não é coisa de novidade agora não, gente. Desde 2000 anos atrás, aí, né? E vê a importância disso, né? A gente cresce estudando a palavra do Senhor junto, né? E muitas vezes interagindo com as outras pessoas, um ajudando o outro. Se eu sou mais forte, eu ajudo o mais fraco, e vice-versa, né? Algumas reflexões aqui. Você tem conduzido a sua família a priorizar o relacionamento com Deus? Quem está com Mateus 6,33? Ali, amor. Olá, eu sou a Miriam. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui está a receita do bolo, né?
A gente está ensinando nossos filhos que é mais importante ele se empenhar em conhecer a Deus ou que ele tem que ser o melhor aluno em matemática? Né? Você tem que ficar estudando 10, 15 horas aqui no secular e esquece o relacionamento com Deus. Né? Se você ler o capítulo Mateus 6, se não me engano, do 25 a 33, mostra que a gente tem que confiar em Deus, que Ele que supre cada uma das nossas necessidades, contanto que a gente busque o Senhor Jesus em primeiro lugar na nossa vida. Novamente, qual é o legado que eu vou deixar? Cornélio estava construindo esse legado com a sua família. Ele sabia da importância de conhecer mais sobre Deus, ter experiência com Ele, dividiu a experiência que ele teve pessoalmente com os seus parentes, seus familiares. Quem tem filho, quem tem sobrinho, como é que eles enxergam você? Eles enxergam como um cara bom de bola, ou tiozão, gente boa. Isso é legal também. Não estou dizendo que está errado, não. Mas ele vê, eu quero ser que nem o Senhor, porque eu vejo Deus na sua vida. Eu vejo que você é um profissional valoroso, porque Deus está na sua vida. Então, qual que é o legado que nós vamos deixar para as próximas gerações? E aí, chegando para o final aqui da história de Cornélio, né? Uma história linda. Quem está com Atos 10, 36 a 43? Aqui nós vamos ver Pedro explicando o Evangelho de Cristo. Josias. Meu nome é Josias. Então a palavra, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra, dos judeus, e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isto é a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Lê até o 48 para mim, ô Josias. Continua o texto aí, que eu vi agora que o batismo está na próxima parte, por favor. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Obrigado, Josias. Então a gente vê nessa parte aqui Pedro expondo sobre Jesus Cristo, sobre a morte e ressurreição de Jesus. E à medida que Pedro pregava, no versículo 4, Pedro ainda estava falando essas coisas quando caiu o Espírito Santo.
Então a gente vê conversão de Cornélio e das pessoas que estavam na sua casa. Nós vimos o derramar do Espírito Santo. Aí nós vemos que o testemunho da conversão pelo batismo, né? Aí a pergunta que fica para cada um de nós aqui: você já confessou que Jesus Cristo é o único Salvador e Senhor da sua vida? Quem está com Romanos 10, 9? A Vera, espera chegar o microfone. Vamos, corre aí, Beth. Bom, ele já disse meu nome, Vera. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Quem está com 1 João 4,15? A Janete. É isso aí. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Cornélio deve ter sido criado ali no povo romano, tendo vários ídolos, vários deuses, e ele negou tudo isso para aceitar o Senhor Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Então Deus já se revelou para nós, deu caminho. Só que a gente precisa confessar com a nossa boca que Ele é o Senhor da nossa vida, é o Senhor e o único Salvador. Para você poder ser cheio do Espírito Santo, o primeiro passo que a gente tem que tomar é reconhecer que o Senhor Jesus é o único Salvador. Então, se você não fez, reflita sobre isso, toma a decisão, não deixe para amanhã. Nós não sabemos o que pode acontecer amanhã. E aí, se você quiser, pode me procurar depois, pode procurar a Beth ou Perotti, que a gente pode estar caminhando com você. Mas é importante, Deus já se revelou para nós, mas nós temos que tomar essa decisão. Fechando aqui a nossa aula de hoje. A história de Cornélio realmente nos impacta a buscar e obedecer a Deus continuamente, a ser o hábito na nossa vida. Então, a gente não ouve mais falar de Cornélio depois, né? Tirando um capítulo 11 ali, quando Pedro fala de Cornélio, você não se fala mais de Cornélio. Só que Deus permitiu que ele estivesse aqui para ser uma lição para nós, de ter tido uma transformação, de querer realmente buscar a Deus e ser ouvido por Deus. Aí a pergunta: o que nós vamos fazer diferente depois dessa aula? Eu tenho que mudar algum hábito na minha vida? Aí voltando lá para como a gente começou a aula, né? Qual que é a qualidade da minha vida cristã? Eu sou convencido, quer dizer, eu venho aqui, assisto o culto, na segunda-feira eu nem lembro mais o que foi falado, porque eu não reflito, eu não busco continuamente. Eu venho só para servir, não para trabalhar. Ontem, os teens tiveram uma programação junto com a maturidade, foi muito bom. Os teens foram lá, serviram, prepararam, cantaram, né? E teve interação, oraram pelos idosos oraram pelos teens, mas ensinando eles a servir. Eles foram lá para trabalhar, carregaram caixa, carregaram som lá para ajudar no Delson. A gente tem que ensinar essa juventude a trabalhar. Infelizmente, a geração só quer receber, só receber. Se a gente tem essa estrutura toda, foi porque a geração passada plantou para nós. E cabe a nós
continuar trabalhando. É para o nome da placa aqui? Não. É para glorificar a Deus. Só que a gente precisa ensinar. Nós temos que ser exemplo. Né? Eu fui num congresso do Haggai e eu lembro que o pastor Jeremias estava dando a palavra lá, que era a 8ª presbiteriana de Belo Horizonte, e ele estava falando assim, eu encontrei um cara, fui no banheiro, tinha um cara limpando o banheiro, eu fui conversar com o cara, fui descobrir que o cara era dono de uma empresa grande e ele estava limpando o banheiro. Isso é exemplo de servo. Infelizmente, hoje a gente quer só estar na linha de frente, só aparecendo. Mas não. É desde as pequenas coisas, as grandes, tudo é para a glória do Senhor Jesus. Então, buscando ser cheio do Espírito Santo, o que eu vou deixar de legado? Eu não preciso deixar um apartamento para meu filho, eu não preciso deixar um carro, um dinheiro no banco. Eu já avisei o Daniel e a Débora, que eu estou deixando para vocês é a minha fé. Esse é o meu legado. Porque as demais coisas, quem vai sustentar vai ser Deus. E isso que permanece. Porque eu estou preocupado com a eternidade do Daniel e da Débora. Eu não estou preocupado com o aqui e agora. A gente passa pouco tempo nesse mundo. Alguns Deus dá graça para chegar nos 105 anos, que nem a Dona Odina. Mas outros têm menos. Mas a gente tem que estar preparado, sabendo que o que eu planto aqui, eu vou colher na eternidade. Então, o que você tem plantado hoje? O que você tem buscado? Então, que a gente possa sair hoje, né? Que a gente possa impactar através da nossa fé, do nosso compromisso com Deus, para que Jesus Cristo seja manifesto e glorificado na nossa vida. E que as pessoas à nossa volta possam vir a conhecer a Deus, a Jesus Cristo, através da nossa vida. Que as pessoas possam ver, nós somos que vamos testemunhar. Nós somos a carta de Cristo. É através da nossa vida que muitos vão conhecer a Jesus. Muitos não vão entrar numa igreja. Alguns vão simplesmente ir na sua casa. Por que é a importância de um PG? Que muitos não vão entrar numa igreja. Tem resistência. Estou aqui na sua casa para comer um lanche e você ter um momento de compartilhar a palavra do Senhor, vai dar fruto. Então, que Deus realmente nos capacite, nos ajude a querer ter esse anseio contínuo de buscar a Deus na nossa vida. E ser exemplo para nossos familiares, nossos sobrinhos, os netos, os filhos. E assim nós vamos ter famílias fortes, a sua igreja vai ser forte, porque Deus quer ser achado. Deus quer atender as nossas orações. Nem sempre é o que a gente quer, mas Ele tem o melhor para nós. Então, algumas vezes, quando Ele fala não, porque Ele sabe que se Ele der, vai dar ruim. Amém? Roberto, ora para nós, encerrando. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra. Nós te agradecemos, a Deus, porque ela é viva, é verdadeira e ela toca no mais profundo da nossa alma. Que nesse dia o Senhor continue a falar conosco. Que a história de Cornélios e outros que temos estudado aqui possa estar incomodando o nosso coração, que a gente esteja plenamente vulnerável ao Teu Espírito Santo, Pai, e aquilo que o Senhor precisa alterar em nós, que o Senhor possa fazer, ó Deus. Nós muitas vezes esperamos de instituições e de outras pessoas aquilo que o Senhor espera de nós.
Então, que o Senhor fale conosco, Deus. Abençoe nossas famílias, abençoe os nossos sobrinhos, abençoa, Senhor, os nossos convívios com as pessoas do trabalho, com vizinhos, que tudo seja uma oportunidade para a gente refletir o teu caráter para as pessoas, Senhor. Tira de nós os preconceitos, ó Pai, porque o Senhor tratou com Pedro em relação ao seu preconceito e mostrou que o Senhor chama quem o Senhor quer, da forma como o Senhor quer. E nós não temos que questionar, nós temos que obedecer. Que o Senhor coloque em nossos corações o teu querer e nos ajude a amar incondicionalmente, como o Senhor nos amou incondicionalmente. Que a gente possa realmente querer ver a tua glória refletida em todas as coisas, em todos os nossos atos. Obrigado pelo aniversário da Betinha nesse dia, que o Senhor abençoe sua casa, que o Senhor abençoe as suas filhas, seu esposo, que o Senhor dê a ela, Deus, um novo tempo, uma nova estação para frutificar para a tua glória. Nós consagramos a Ti o restante desse domingo. Abençoa a Tua igreja reunida por toda a terra. Cada trabalho de evangelismo, tudo que as Tuas igrejas estiverem fazendo hoje, que seja conduzido pelo Teu Espírito Santo, Pai, e que agrade o Teu coração. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente.